líderes da União Europeia estão reunidos agora em Bruxelas para tentar encontrar saídas para a disparada de preços e a falta de recursos energéticos como o gás natural, que vem da Rússia e está sendo cortado. A exportação está sendo bastante diminuída. Pelo menos 12 países da Europa já tiveram ou o fornecimento totalmente interrompido ou então reduzido pela Gazprom, que é a estatal russa. A situação pode se agravar até o fim do ano. A Flávia Duarte vai trazer mais informações para a gente ao vivo, direto da Europa. Flávia, é aquilo que a gente dizia ontem, né? Soluções até existem, mas nenhuma delas no prazo necessário para que os países europeus sejam menos dependentes do gás russo e as pessoas não sintam falta, caso esse problema persista, do gás russo nas suas casas, nas suas indústrias, nos seus comércios, a partir dos próximos dias, dos próximos meses, né? Bom dia, boa tarde já para você, Flávia. E bom dia para você aí novamente, Colombo, e a todos que nos acompanham. Pois é, né? Racionamento de gás, esse cenário de falta de gás para aquecer as casas das pessoas, principalmente quando os meses mais frios chegarem no inverno no hemisfério norte, é tudo o que as autoridades europeias querem e precisam evitar, né? Os países europeus, desde a invasão russa da Ucrânia, têm trabalhado para diminuir essa dependência energética da Rússia, mas é algo muito complicado que não pode ser feito da noite para o dia. Então, esse tema da escassez energética foi o tema que dominou esse segundo dia, né? As reuniões ainda estão acontecendo, na verdade, devem acabar na tarde ou começo da noite de hoje, lá dessa cúpula da União Europeia em Bruxelas. Então, a agência de notícias Reuters teve acesso a um rascunho do documento final desse encontro. Nesse documento, os líderes europeus dizem que continuam unidos para enfrentar os desafios que a guerra da Rússia na Ucrânia apresenta, e eles dizem também que a Comissão Europeia, que é o órgão executivo do bloco, deve apresentar soluções para o fornecimento de energia, alternativas para lidar com esses recentes cortes nas entregas do gás que vem da Rússia. A gente lembra que a situação se agravou bastante na semana passada, depois que a estatal russa Gazprom reduziu para cerca de 40% o volume de gás no gasoduto Nord Stream 1. Segundo a Comissão Europeia, cerca de 12 países já enfrentam ali algum tipo de corte ou redução no fornecimento, 10 já emitiram algum tipo de alerta relacionado à escassez de gás, e o entendimento entre os países do bloco é que pode ser apenas uma questão de tempo até que a Rússia corte completamente as entregas de gás para os países da União Europeia. É para isso que os líderes europeus precisam estar prontos. Nesse momento, inclusive, há um grande esforço para armazenar uma maior quantidade de gás para que isso não acarrete em grandes prejuízos, né, ainda maiores do que os que já estão sendo registrados quando os meses mais frios chegarem. Só para a gente concluir, a Rússia se defende, diz que não usa o gás como arma de guerra, que é uma acusação que os países europeus fazem a Moscou, e diz que essa diminuição nas entregas é provocada por um problema da manutenção de peças que foi provocado justamente pelas sanções dos aliados em consequência da guerra na Ucrânia. É com vocês aí. Obrigada, Flávia. E lá de Londres, a gente volta aqui para o Brasil agora, direto para os estúdios da CNN na capital paulista, na Avenida Paulista, para conversar com o nosso editor de internacional, Diego Pavão, que já está aqui com a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Stephanie. Bom dia para quem acompanha o Novo Dia em casa. Diego, a gente está vendo essa situação se agravando a cada dia. Agora, é aquela situação que não é bom para nenhum dos lados, né? Por um lado, os países sentem a falta dos recursos, né? Do gás russo, do abastecimento. Por outro lado, também a Rússia fica sem a injeção de recursos desses países, né? Como é que deve desenrolar essa situação, hein, Diego? Exatamente, mas a Rússia já está encontrando alguns outros mercados para poder direcionar esse fluxo que não está indo tanto agora para esses países europeus. É o caso até da própria China, né? Rússia e China são aliados importantes e muitos desses mercados estão se voltando aí para outros lugares. O próprio BRICS, a gente mostrou ontem também, a Rússia dizendo que os BRICS podem ser um mercado interessante para esse tipo de produto nesse momento. A gente sabe que a Alemanha está enfrentando agora essa crise do gás, ativou a segunda fase do plano, como a Flávia disse agora há pouco. A gente preparou uma arte para mostrar como funciona a matriz energética da Alemanha, a gente vai mostrar agora aqui. Nesse momento a gente tem
que o gás natural da Alemanha, a gente tem a porcentagem de 26,1%. Isso, então, seria o segundo recurso energético mais usado pela Alemanha nesse momento. E a gente tem também, claro, energias renováveis, energia nuclear, combustíveis fósseis e, claro, o petróleo. O petróleo lidera como a fonte de energia mais importante dos países da União Europeia, isso em praticamente todos os países do bloco. O problema existe até uma solução a curto prazo aí que pode ser usada para suprir essa falta que o gás está fazendo. Essa solução é o carvão. O problema, Stephanie, é que essa solução é uma solução que não é muito sustentável a longo prazo. O carvão, a gente sabe, é uma energia extremamente suja e a União Europeia está num plano também, isso bem antes da guerra, tá? Até vários anos, inclusive, tentando um plano aí para fazer uma transição para as energias limpas. Então, o carvão iria na contramão em relação a isso. Existe um outro problema também. A Alemanha está dizendo que esse gás, essa falta desse gás, pode atingir a indústria. E a Alemanha é a maior potência da União Europeia, uma das maiores potências do mundo. Com a redução da atividade industrial da Alemanha por causa dessa falta de gás, e isso os ministros da Alemanha, o governo da Alemanha já diz que isso pode ser uma realidade. Com esse impacto nas indústrias da Alemanha, isso pode vir a tornar um problema muito maior, afetando inclusive a economia de todo o bloco da União Europeia, desacelerando a economia mundial, já que a gente está falando de uma potência, de uma grande potência, e aumentando um risco de recessão para a Alemanha. E a gente lembra que nesse momento as cadeias industriais, as cadeias produtivas já enfrentam um certo problema por causa daquela questão da pandemia, né? A gente não tem ainda a volta total aos padrões pré-pandemia na economia mundial, nessas cadeias de produção e também de distribuição. Então isso traria um problema a mais para a Alemanha a longo prazo. O verão acabou de começar na Europa, né? Essa semana a gente mostrou aqui, inclusive, no Novo Dia. Então, nesse momento, não existe uma demanda muito grande em relação ao gás natural. Inclusive, até a Alemanha diz que os cidadãos devem começar a economizar um pouco esse gás natural. Não entrou ainda numa fase de racionamento. O racionamento vai ser quando o governo falar, olha, esse dia você pode usar o gás, nesse dia você não pode usar o gás. Ou dizer, olha, em uma região o gás pode ser usado até uma certa quantidade, em outra menos quantidade. Isso ainda não começou, mas pode ser que tenha que ser iniciado em breve, já que no final do ano, né, antes do final do ano, a Europa entra no inverno e aí a demanda pelo gás já aumenta e o preço também pode aumentar. A gente já está enfrentando, na verdade, um aumento de preço em relação ao gás natural na Europa. Os Estados Unidos tentam ajudar. A gente mostrou aqui uns meses atrás, a União Europeia e os Estados Unidos firmaram uma parceria para que os Estados Unidos forneçam gás natural de forma líquida para a Alemanha, aliás, não só para a Alemanha, mas para os países do bloco. O problema é que houve um incêndio lá no Texas, uma dessas indústrias que produz esse gás. Essa indústria vai ficar 90 dias fechada e isso com certeza vai afetar a entrega desse gás natural, que é um gás de forma líquida, que foi prometido pelos Estados Unidos um acordo bilionário e agora vão ter problemas em relação a isso. Mas esses 90 dias, pelo menos, é o período do verão lá na Europa, né, no hemisfério norte, pelo menos ajuda na questão do inverno. E aí, enquanto isso, a gente vai acompanhando os desdobramentos também da guerra da Rússia com a Ucrânia. Exatamente, completando hoje 4 meses ainda sem uma solução pacífica, sem uma perspectiva de acordo diplomático ou um acordo de paz, e é isso que tem causado tudo isso. Desde o começo da guerra, a União Europeia tem tentado reduzir essa dependência em relação ao gás russo, não só o gás, mas também outros recursos importados pela Rússia, como o petróleo e o carvão. E a situação crítica na Alemanha, mas a Flávia bem lembrou lá, já são 10 países que emitiram algum tipo de alerta, né, por conta da escassez. Exatamente, 10 países emitindo alerta, mas 12 já foram afetados. Existem países que têm uma reserva aí suficiente, pelo menos agora, para talvez chegar até o inverno. A Alemanha, nesse momento, tem 58% das suas reservas de gás natural preenchidas. É até um número um pouco maior do que existia no ano passado. O problema é que eles precisam chegar a 90% para o inverno e ainda não existe uma solução muito sustentável e imediata para isso nesse momento. Problema complexo. Obrigada, Diego, por ajudar a gente a entender um pouco melhor. Obrigado, Stephanie. Boa sexta-feira. Para nós.